meus amores, bem-vindos a mais uma aula no canal Crochês da Letícia. Eu sou Letícia Evangelista, vou estar te ensinando como eu fiz a minha meia com cano enrolado e proteção na sola, para que você possa utilizar ela aí o inverno inteiro, né? Porque não dá, porque vai esquentar no verão. Mas para quem gosta de andar de meia aí e fica com medo de ficar esfriando de qualquer forma o pé, né? Porque vai passar um pouco de frieza, isso aqui vai proteger e vai te ajudar a manter o pé quentinho. Você pode adaptar aí a qualquer tipo de meia que você queira fazer. Eu estou utilizando retalho de couro que eu comprei no centro comercial. Eu acho que foi uns 15 reais, eu comprei 2 retalhos. Esse que eu já utilizei aqui para fazer essa aula e mais esse outro aqui. Lá tem de diversas cores e aí você escolhe a cor que você quiser e o tamanho do retalho que você desejar. Eu, salvo engano, paguei uns 15 reais nos 2 retalhos. Além disso, estou utilizando também esses 2 novelos, tá? Na verdade foram 4, sobrou isso aqui. Desse sobrou mais e desse sobrou um pouquinho menos, tá vendo? Então, se você tá fazendo tamanhos 34, 35 e cor única, 3 novelos vai dar. Se você quer fazer com 2 cores como eu fiz, precisa comprar os 4, porque vai utilizar ainda um pouquinho desse, ainda que seja pouco. E se você tá fazendo para tamanhos maiores, precisará de mais, então compre mesmo os 4, tá? Para não ter falta. Ou no caso de quem vai fazer tamanho muito grande, talvez precise de um 5º novelo de uma das cores que você escolher para o acabamento aqui na parte do cano enrolado. Então, eu estou utilizando também a agulha número 4 milímetros. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Na seguir, eu vou te mostrar sobre medidas, como você vai calcular aí, para fazer em todos os tamanhos. E se você é novo por aqui, te convido a ficar. Inscreva-se no canal e ative as notificações, todas as notificações. Senão, no YouTube, mesmo você colocando lá só notificação, ele não te notifica direito. É uma festa. E se você já é recorrente da casa, deixa sua curtida. Sua curtida vai me ajudar a continuar aqui no ar, trazendo coisas, trazendo aulas gratuitas para vocês. Vamos lá? Pedi para um calçado para quem calça 35, tá? Que é o meu caso, 34 e 35, dependendo da forma. Eu estou utilizando uma tabela de medidas que eu achei que ficou melhor, porque comparando com o tamanho do meu pé, bateu certinho, tá? Ela diz lá que 35 calça tem 23 centímetros de solado, e é isso que eu tenho. Medindo meu pé, 23 centímetros, então eu achei a tabela bem gostosinha de trabalhar. E como é que nós vamos fazer aí, para você adaptar para o seu tamanho? Você vai utilizar aí uma fita métrica, tá? Para estar trabalhando. Se tá fazendo para você, vai medindo no seu pé. Vai fazer com o cliente, vai para fita métrica, tá? Ele aqui, ó, ajeitar aqui, ó, bem, do calcanhar até a pontinha, tem 23 centímetros. Essa pontinha aqui, tá? Que é a pontinha do dedo. Então, eu trabalhei 15 centímetros, tá? A parte da frente do pé circular. E aí, depois, os últimos 8 centímetros, que é a parte do calcanhar, eu trabalhei aberto para fazer aqui a parte do calcanhar. Então, você vai fazer a mesma coisa. A depender do tamanho que você estiver trabalhando, vai trabalhar 1 ou 2 carreiras a mais do que eu, ou quem está trabalhando com tamanhos maiores, um pouco mais do que isso. O importante é que você siga a sua fita métrica. Pegue a sua medida, diminua 8 centímetros. Essa é a sua primeira parte do trabalho. E depois você termina os últimos 8 centímetros, que é do calcanhar. Tudo bem? Eu estou utilizando aqui a molê. Essa molê aqui, ela é a cor 70-30. E eu tô utilizando essa que é a de primeira, salvo engano, deixa eu olhar. É a de primeira multicolor, que ela é aqui a cor 155. Então, nós vamos começar. Vou dar aqui uma laçada na agulha. E eu vou trabalhar apenas dentro da corrente, como se fosse um círculo mágico. Então, faço a primeira corrente, vou segurar ela e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Dou uma laçada na agulha e venho dentro dessa corrente. E vou trabalhar 15 pontos altos, contando com a correntinha inicial, tá? Então, aqui agora é o terceiro ponto. E você vai apertando, tá? Se você achar que não vai dar, dá sim, dá uma puxadinha. Aí, ajeita que cabe tudo. Então, vou adiantar aqui os 15 pontos. Para todos os tamanhos, começa da mesma forma. O que diferencia a quantidade de carreiras trabalhadas. Apenas isso, tudo bem? Vamos lá, então. Então, vai estar desse jeito aqui. Tenho 15 pontos aqui. Venho aqui na terceira correntinha do início e introduzo e fecho, tá? Tenho 15 pontos, contando com as 3 iniciais, tudo bem? Agora, eu vou subir 3 correntinhas e vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Nós vamos dobrar a quantidade de pontos, tá? Vamos ficar com 30 pontos aqui. Então, você vai fazer, ó, um ponto, dá a laçada no mesmo lugar, você faz outro ponto. É assim os aumentos para quem é novato aí no crochê e ficou sem entender quando eu falei sobre aumento. Então, o aumento nada mais é do que 2 pontos no mesmo lugar.
Vou fazer isso aqui até o final e volto com vocês quando tiver encerrada essa carreira. Voltamos e assim que estamos, é só fechar agora aqui na terceira correntinha do início e não tem mais nenhum aumento agora. Para qualquer tamanho vai ser da mesma forma, tá? Nós já temos uma largura boa aqui. Então agora nós só vamos fazer ponto sobre ponto, carreira circular, até alcançar o tamanho da primeira parte do pé, tá? Que é os centímetros do seu pé ou do seu cliente, diminuído de 8, que vai ser a parte do calcanhar, tá bom? Então é só isso aqui. Fazer ponto sobre ponto, ele vai começar a emborcar. Pra mim, que é 15 centímetros que eu tô trabalhando, eu vou trabalhar mais 8 carreiras depois dessas duas, tá? Contando com essa aqui. De mostarda, essa aqui é a última que eu vou trabalhar, porque eu vou trabalhar como o primeiro pé que eu fiz. Que eu trabalhei 3 aqui, ó. As duas iniciais, mais essa aqui com mostarda, e depois mais 7 com esse rosa coloridinho aqui. Você não é obrigado a trabalhar assim. Pode trabalhar inteira colorida, pode trabalhar toda de uma cor. Vai aí do seu gosto pessoal ou do seu cliente. Se você ainda não deixou aquela curtida, curte aí. A sua curtida no vídeo me ajuda e me incentiva a continuar trazendo conteúdo gratuito aqui para vocês. Então, agora eu vou trabalhar essas carreiras circulares e volto para mostrar. Não tem mais nenhum mistério, tá? Você só tem que subir carreira sobre carreira. E quando você chegar na quantidade que você precisa, ele vai estar todo certinho. Ele vai emborcar aqui e vai subir tranquilamente. Eu volto para mostrar e para darmos continuidade aqui com o calcanhar. Vamos lá? Cheguei aqui ao final. Eu estou com minhas 8 carreiras, depois dessas duas iniciais, tá? E nós vamos começar a parte do solado. Na parte aqui, na parte do calcanhar, perdão. A parte do calcanhar, eu trabalhei 22 pontos. Você pode trabalhar um pouquinho menos, se você desejar, tá bom? Então, eu vou começar aqui, vou pegar o meu outro fio. Eu deixei aqui, ó, sem encerrar a carreira, porque eu vou encerrar já com o meu novo fio, tá? E vou passar aqui. Puxo bem aqui, ó, esse pra ele ficar ajustado. E aí, como eu trabalho? Eu passo por cima tanto o novo, que eu tô pegando agora, como o antigo, pra dar uma prendida nos dois e eles ficarem bem firmes. Faço 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha e passo a trabalhar normalmente os pontos. E assim eu introduzi a nova cor. Estico aqui bem, ó, os 2 fios, para ele ficar aqui, ó, bem justinho, bem apertadinho. E vou guiar ele por alguns pontos, depois eu corto o excesso. Então, eu só tenho que trabalhar agora aqui, tá? 22 pontos até o outro lado. Quando eu chegar aqui do outro lado com os 22 pontos, eu retorno. É assim que ele vai estar. Então, agora eu só tenho que virar o trabalho e dar continuidade, tá? Porque agora a carreira de ida e vinda, não é mais circular. Subo 3 correntinhas e vou trabalhar o ponto alto a partir do ponto à frente. Então, depois dessa primeira carreira que eu fiz, eu trabalho mais 4 carreiras, ficando com 5 carreiras para o calcanhar. A minha meia, ela tá vestindo bem justinha, tá? Bem justinha mesmo. Principalmente por causa da boca. Se você não quer que ela fique tão justa no pé, você vai fazer uma carreira a mais do que eu fiz. Ok? Se você gosta que ela entre bem justinha, você também vai fazer aí a mesma coisa que eu tô fazendo. Então, agora eu vou fazer e volto com vocês quando eu estiver aqui com um total de 5 carreiras para nós estarmos costurando o calcanhar. Vamos agora estar costurando, vou costurar com a própria agulha de crochê. Eu vou virar ele aqui, ó, desse jeito, tá? Pra fora, para que a costura fique para dentro, tá? Então, eu viro aqui, ó, dessa forma. E nós vamos começar a costurar, tá? Eu venho aqui, ó, na correntinha e puxo aqui por dentro direto. Agora, eu vou pegar, ó, na alça de dentro de um lado e na alça de dentro aqui do outro. Opa, aqui o ponto. Tô pegando no mesmo ainda. Então, eu venho por aqui, ó, e passo novamente. Vai com calma, tá? Novamente, pego aqui o de dentro de um lado, o de dentro do outro e vou puxar aqui por dentro. E eu vou fazer isso até chegar ao final do meu calcanhar. Pego de um lado, pego do outro e fecho. Pego de um lado, pego do outro e fecho. Bem simples, né? Bem fácil. Você vai ver facilmente essa alcinha, tá? Porque ele forma uma correntinha aqui na parte de cima do ponto. Aqui. Não esquece também, gente, de me dizer lá nos comentários o que você achou da aula, se minha explicação foi suficientemente clara para vocês, ou se eu preciso me esmerar mais, para ficar mais claro, tá? O feedback de vocês é muito importante para que eu melhore a qualidade das aulas. Aqui, nesse último, que tá aqui mais apertadinho, tá? Os 2 últimos pontos. E pronto. Agora aqui é só cortar.
eu costumo fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, que eu nem sei mais onde eu coloquei agora. Achei. É só passar aqui o fio por dentro. E aí, eu vou estar passando por aqui, ó, por cima da costura. De um lado pro outro, como se eu estivesse costurando novamente, tá? Mas é só para prender o fio. Aí, eu faço quantas vezes eu julgar necessário, para que ele fique bem presinho. E aí, eu corto o excesso. Agora, nós vamos começar a trabalhar aqui na parte de cima, e para isso eu vou usar a mesma cor que eu tava aqui agora. Então, essa é a aparência que ele tá no momento, tá? Pra quem quiser ficar mais simplesinho, faz só um acabamentozinho aqui em cima e já tá pronto, tá? Mas eu quero que ele tenha aquela parte de cima enrolada, que eu acho uma graça. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vou começar aqui na parte de trás, porque eu quero que o acabamento fique pra trás. Um detalhe, se você deseja que a sua barra fique aberta, tá? Você quer que ela tenha uma abertura lateral, pra colocar um botão, não sei, pra facilitar na hora de vestir, de calçar o seu sapatinho. Então, você vai colocar o início aqui numa lateral, de forma que ele fique pro lado do calcanhar, ou do tornozelo, tá? Do ossinho do tornozelo. Mas se você quiser fechadinha como a minha, vai seguir o que eu tô fazendo. Quer aberto, vai começar na lateral e você vai até o ponto e depois volta. Vai trabalhar em carreiras de ida e vinda e vai dar super certo também. Então, agora eu vou estar iniciando aqui. Eu vou vir aqui, ó, na costura. E aí, onde tiver ponto, você faz ponto. Onde tiver lateral, você faz um ponto e faz um ponto entre os pontos. Passei aqui por cima, fiz mais uma correntinha. Puxei bem a inicial. Você pode fazer um nozinho se você se sentir mais tranquila assim. E vou trabalhar uma carreira de pontos baixos. Então, fiz aqui um na lateral do ponto. E aqui, entre os pontos, eu vou fazer mais um. Um na lateral. Um entre os pontos. Entre as carreiras, melhor falando, tá? E aí, eu vou circular a minha peça desse jeito, com pontos baixos, tudo bem? Eu vou fazer aqui, volto com vocês para subirmos a nossa próxima carreira. Dei a volta no trabalho, ele vai estar desse jeito aqui. Agora, eu venho aqui na segunda correntinha, eu vou introduzir e vou fazer um ponto baixo, ou um ponto baixíssimo para encerrar. Vou subir 2 correntinhas e vou fazer uma carreira de meios pontos. Basta dar a laçada na agulha, venho aqui, ó, no primeiro ponto. E eu vou tirar tudo de uma vez. Esse é o meio ponto alto. Laçada na agulha, puxo como se fosse o ponto alto, tiro tudo de uma vez. Então, vou terminar essa carreira aqui de meios pontos e volto que nós vamos fazer a nossa primeira carreira de pontos altos para começar o nosso ponto barra. Ok? É assim que vai estar. Com a carreira de meio ponto, tá? Se você quiser, ó, dar uma ajeitadinha aí nos pontos, pra ele ficar mais ajeitadinho, mais bonitinho, também pode, não tem problema nenhum. Então, agora eu vou mudar de cor. Como eu disse, você não precisa estar mudando de cor como eu estou mudando. Cada um vai fazer de acordo com o seu gosto pessoal. Vou pegar aqui o meu fio. Você pode aqui só encerrar a carreira e fazer um nozinho pra começar, tá? Com o fio. Também vai funcionar. Não tem problema, não. Puxa esse daqui. Passo os 2 aqui por cima. E vou começar aqui o meu trabalho. Opa, dei uma puxadinha no fio. Puxo bem aqui o início. E agora eu trabalho pontos altos normais, tá? Essa primeira carreira é só de ponto alto, porque o nosso ponto barra, realmente, nós vamos estar iniciando na próxima carreira. Então, vou terminar essa daqui, fazer ponto sobre ponto, e te encontro aqui no final. Cheguei aqui ao último ponto, aqui na parte de trás. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha do início. E vou começar aqui o meu ponto barra. Então, eu vou trabalhar um ponto pela frente e um pelas costas. Venho aqui, ó, subir as 3 correntinhas, pego essas 3 correntinhas, passo a agulha aqui, ó, vindo com ela pela frente e faço o meu ponto alto. Dou outra laçada, venho agora por trás, olha, empurro o ponto pra trás, puxo a laçada, que o ponto agora ele vai ficar atrás. Agora, pela frente, eu venho aqui, ó, na frente, puxo o ponto para frente, tá vendo? E faço meu ponto alto. Vou novamente agora por trás, empurro o ponto para trás, puxo a laçada pra cima. Novamente pela frente.
e agora por trás. Vai praticando aí devagarzinho, se você nunca fez esse ponto, é a primeira vez que você vai estar fazendo, que você vai conseguir. É um ponto simples, depois que você pega a manha, vai embora. E é um ponto excelente para criar barras maravilhosas. Então, agora eu vou fazer isso aqui, te encontro aqui no final. Então, veja como ele vai ficar aqui, tá? Para quem quer só um detalhezinho aqui em cima, com essa carreira já estaria encerrado, tá? Você já tem um acabamento legal aqui. Só que eu vou continuar. Então, como nós vamos estar fechando aqui? Eu fecho aqui, ó, na terceira correntinha do início, tá bom? E aí, agora, para subir a próxima carreira, eu subo 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha e eu pego tanto a correntinha inicial quanto o ponto que nós trabalhamos sobre as correntinhas da carreira anterior. Aqui é um ponto só para você. Dou uma laçada, passo aqui, ó, pra frente, porque esse primeiro é pela frente. E vou puxar aqui, ó, tá vendo? E vou fazer o meu primeiro ponto. Agora eu volto à programação normal, pegando um ponto de cada vez, cada um para o lado que você trabalhou, você vai manter. Quem é pela frente, continua pela frente. Quem é por trás, continua por trás, por quantas carreiras você desejar trabalhar. Ok? Então, vou mostrar ali para vocês quantas eu trabalhei e como eu fiz ali a distribuição de cores. Então, eu desenrolei ele aqui para vocês verem como é que fica. Aqui tem 11 carreiras no total. Tem 8 carreiras com o mostarda e 3 carreiras apenas com rosa. Sempre da mesma forma, tá? Não tem diferença nenhuma. À medida que o trabalho vai subindo, é que vai criando aqui mais o desenho, vai ficando mais visível esse trabalho, tá bom? E eu tô contando aqui essas 11 carreiras com essa primeira que foi de base, tá bom? Então, é só isso agora. Eu vou subir a quantidade que eu preciso e eu encerro. Eu não fiz nenhum outro tipo de acabamento aqui na parte de cima. Se quiser trabalhar, você pode. Mas eu vou enrolar ela aqui, ó. Então, eu nem vejo muita necessidade. Só se fosse um biquinho com um ponto tombadinho para criar um desenhozinho aqui. Aí ficaria bom. Então, agora eu vou fazer isso. Faça aí, nos encontramos no final. Então, para fazer aqui o molde do solado, eu coloquei o meu pé aqui sobre o papelão e vim desenhando aqui com a caneta. Depois disso, você só faz aprimorar o desenho, que ele não vai estar tão bonitinho, ele pode ter alguns errinhos. E aí, você vai ajeitar ele aqui, ó, antes de começar o corte, tá? Eu recortei e fiquei com esse resultado aqui, tá bom? Então, esse aqui é o meu molde que eu vou estar utilizando para cortar o solado. De mão, hora de passar aqui para o meu couro. Poderia ser um courino também, um resto de uma jaqueta, desse de courinho, sabe, de couro falso, que você compra e às vezes rasga. Também pode ser utilizado, que foi até a ideia que eu vi lá no Pinterest, que era com uma peça reutilizada para fazer de forro ou de solado para a meia de crochê. Então, aqui eu só faço agora desenhar ele, tá? Eu já fiz aqui esse contorno, que é o que eu vou cortar depois, ok? E eu já desenhei aqui onde eu quero as minhas costuras, porque nós vamos costurar, já que eu fiz um teste com a cola que diz que cola couro e eu não gostei do resultado. Então, eu coloquei aqui a fita métrica e fui de 1 em 1 centímetro marcando com a minha caneta. Então, aqui eu tenho 1 centímetro e eu fui marcando, que é para definir onde eu vou fazer a costura depois, onde eu vou perfurar. Eu vou fazer uma perfuração prévia, porque esse couro aqui ele é grossinho e ele é difícil de furar. Eu não vou conseguir furar só na agulha, eu tenho que fazer um furo prévio antes. E para isso, eu já vou demarcar onde eu vou furar, ok? Vou fazer igual essa daqui, volto, que eu vou recortar e nós vamos estar furando. Então, agora eu vou preparar minha solinha para ser costurada. Quem não tiver conseguir couro para necessidade, pode utilizar um EVA fininho ou um pouquinho mais grosso, que vai proteger também, tá? A intenção é proteger e você conseguir utilizar aí durante o inverno inteiro. Eu já fiz o teste aqui da costura, porque eu precisava ver se eu conseguia realmente fazer isso. E a forma que eu achei mais prática é furar antes. Porque se você tentar furar na marra o couro, você vai sofrer, vai doer bastante a sua mão, porque ele é resistente. Então, o que eu fiz aqui foi furar com prego e martelo. Então, para você furar o couro, você vai precisar ir, para quem não tem furador, né, no meu caso, um pedacinho de madeira, para ser a sua base, um prego e um martelo, tá?
Agora eu vou mostrar pra você na prática. Vim aqui para o chão, que eu não quero correr o risco de quebrar minha mesa, que é plástica. Então, é só você colocar o prego aqui, ó, no local e bater. Quando eu fizer isso, eu vou tirar o áudio, porque vai ser desconfortável o barulho. Então, eu vou tirar o áudio pra vocês. Então, eu tenho que falar logo. Não fure muito próximo aqui, ó, da borda da solinha, tá? Porque senão vai rasgar. Você vai fazer isso, ó, com uma distanciazinha que dê espaço pro prego. Eu dei preferência a esse prego maiorzinho aqui, em vez do bem fininho e pequeno, pra ficar mais fácil mesmo a costura, tá? Porque eu achei que talvez ficasse um pouquinho apertado e fosse dificultar. Então... Pra vocês verem. Então, ele vai estar aqui, ó, perfuradinho. E ele vai estar desse jeito aqui pro lado de fora. Não tá bonito agora, né? Então, eu vou aqui, ó, com o próprio prego, colocar pra dentro, tá? Que ele ficou pra fora. Como eu não quis fazer a marcação aqui na parte de fora da solinha, nesse dourado, então, tive que fazer o furo do avesso pro direito. Então, agora eu venho, ó, enfiando ele de volta pro lado avesso. E vocês viram que depois que costura, não fica feio, não. Fica legalzinho. Então, eu tenho que fazer isso aqui ao redor dela inteira para então costurar. Vou fazer isso e volto para estarmos aplicando ali na nossa meia. Então, tá aqui ele todo perfuradinho. Vamos estar aplicando. Vou pegar aqui a minha meia que ainda não tem a aplicação e vou abrir ela bem aqui o fundo, ó. Tá? De forma que você veja aqui o início do calcanhar e a pontinha também. E aí, eu venho aqui, ó, o início do calcanhar até a ponta. E eu vou colocar aqui um alfinete para ele ficar no lugar enquanto eu estiver costurando, tá? Tendo cuidado para não pegar a parte de cima aqui do sapato. Então, vou ajeitar ele bem aqui. E aí, à medida que eu for costurando, eu só vou retirando. Deixa eu colocar mais um. Agora, a minha costura, eu vou fazer com uma agulha de costura comum, porque já tem os buracos, tá mais fácil de trabalhar. E vou estar usando para costurar essa princesinha moda. Caso você não tenha em casa, ou não encontre na sua cidade, um outro fio também sintético dessa forma, vai ser bom. Ou você pode usar fio encerado, tá? Não recomendo o fio de algodão, que ele pode arrebentar durante a costura, que o couro é meio chatinho. Pode ser que não, pode ser que sim, então prefiro logo um fio sintético mais forte. Então, vou pegar aqui a minha agulha com a minha linha, que eu já passei. Vou fazer um nó aqui na ponta. Dou uma laçada aqui no dedo. E puxo aqui pra formar o meu nó inicial. Agora, eu vou vir prender aqui antes de começar a costura. Eu vou começar pelo calcanhar pra facilitar, porque eu não pensei sobre isso antes, foi a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de trabalho. E depois que eu comecei a costurar primeiro, que eu percebi que se eu não tivesse feito essa parte de cima aqui, ia ser mais fácil a costura, ia ser mais tranquila, tá? Mas dá pra costurar, eu costurei, mas eu espero ter lembrado de falar pra vocês sobre isso, pra vocês fazerem logo a parte da sola e costurar antes de subir o cano. Então, deixa eu ajeitar aqui o calcanhar, a costura vai começar por aqui, eu vou vir prender aqui o meu fio. E aí, eu vou fazer o ponto atrás, tá? Passei aqui pelo buraco, pra parte de cima. Agora, eu tenho que pegar aqui, ó, que é pra eu ter certeza que eu tô pegando só na parte de baixo do calçado e não também nas laterais ou na parte de cima, ok? Então, eu venho aqui, ó, pro ponto atrás e vou sair no ponto à frente. Tá? Sem pegar nos alfinetes, né, minha gente? Então, volto atrás novamente e saio mais à frente. É só isso a costura. Vou atrás, no último que eu coisei, já tem um buraquinho aqui, ó, pra você acertar aí a costura. E a costura vai ficar perfeitinha, porque você já mediu aí tudo com a fita métrica pra fazer os furos e ficar tudo uniforme. Então, a costura vai ficar maravilhosa. Vou de novo atrás e saio à frente. Não sei se tá dando pra ver bem, porque ele é dourado, né?
E às vezes dificulta a visualização, mas é só isso, ó. Venho atrás e saio à frente, no buraco que eu tenho à frente, não há dois à frente, logo no seguinte à frente. Minha rua tá bem movimentada hoje, não tá? Então, venho aqui atrás e novamente eu saio à frente. Coloque um fio bem grande para evitar ficar fazendo muitas trocas durante o trabalho, tá? Então, ele vai ficando com essa costurinha aqui, tá vendo? Eu só tenho que fazer aqui ao redor dele todo. No momento que eu precisar trocar de fio, porque eu peguei um bem grande, eu não sei se eu vou precisar. Se eu precisar, eu volto e mostro a troca do fio ou apenas a finalização, caso o meu fio tenha sido suficiente para circular a peça inteira. Meu fio já tá aqui no final, então eu vou fazer aqui esse último ponto. Só que eu vou sair aqui, ó, dentro do ponto mesmo do crochê, tá? E aqui eu vou fazer um nozinho pra essa costura não sair. Então, aqui dentro, vamos fazer um nó. Opa. Meu fio já tá aqui querendo desfiar. Vou fazer mais outro. Passa aqui um pedacinho por dentro. Passei todo doido aqui. Eu vou deixar assim mesmo. Mas o ideal seria passar um pedaço aqui dentro e cortar. Mas eu já desfiei o fio todo, fiz bagunça. E não sei onde enfiei minha tesoura. Vou usar essa daqui. Ruinzinha que só ela. Agora eu vou botar outro fio e vou fazer a troca. Vou começar aqui de novo. Já botei o fio, já dei um nozinho na ponta. E eu tenho que voltar pra esse ponto aqui, tá? Então, eu vim aqui por dentro pra prender. Eu preciso sair à frente pra voltar pra trás. Então, eu venho aqui, ó, no buraquinho da frente. E agora, eu volto a costurar como eu tava costurando antes. Volto atrás. Opa, o brilho aqui desse dourado, pegando assim na frente da câmera, fica me confundindo. É só voltar a costurar da mesma forma que estava costurando, até chegar ao final. No final, você vai fazer um nó também, do mesmo jeito que eu fiz aqui pra encerrar. Mas eu volto e mostro pra você. Cheguei ao final, é uma costura bem rapidinha de fazer, depois que você faz os furos prévios. Então, eu só vou encerrar aqui. Esse aqui é o meu último ponto. Eu vou sair aqui, ó, no da frente. Vai ficar um ponto um pouco mais largo aqui, que é pra ficar bem firme, tá? Agora, eu vou fazer o nozinho aqui embaixo. Opa, esse aqui que eu tinha que puxar. Você faz quantos nós você desejar, para que você se sinta bem segura com o trabalho. E aí, depois esconde aqui dentro, corta o excesso e tá pronto para uso. Então, meus amores, essa foi a aula de hoje. Esse aqui é o resultado da costura. Fica bem legal. Procure apenas centralizar bem, tá? Para que ele fique bem certinho no pé, quando calçar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Sugestões de novas aulas também são bem-vindas. Se você é nova por aqui e gostou da minha forma de ensinar, te convido a ficar. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você já é da casa e não deixou aquela curtida, deixa aí, gente. Vai me ajudar bastante, vai me incentivar a continuar produzindo conteúdos aqui. E se você quiser me marcar lá no Instagram, eu vou ficar muito honrada de ver o resultado do seu trabalho. E não importa se foi com o modelo de meia que eu ensinei ou com outro modelo. O importante é que eu quero ver como é que vocês fizeram aí o solado. Qual foi a solução que vocês encontraram para substituir o couro, para quem não tiver acesso ao couro aí na sua cidade. Então é isso, beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!